Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que o negócio está indo tão bem para o Brasil que o pessoal do Quanto Pior Melhor está super desesperado. E hoje eu acabei de assistir uma das coisas mais ridículas que eu já vi na mídia tradicional. Isso porque eles estão tão desesperados com a boa performance da economia brasileira no momento em que eles achavam que a crise lá em Kiev traria, né, essa inflação mundial, isso ia acabar com o Brasil. Eles estão vendo que a economia brasileira está indo de vento em popa e quem está dizendo isso não é o ministro Paulo Guedes, não é o pessoal da equipe econômica, não é alguém ali que participa do governo. É simplesmente o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Pessoal lá de uma mídia bem assim, bem canhota, foi fazer uma entrevista com o cara, tal do Maurício Claver Carone, achando que o cara ia falar, o Brasil tá muito difícil e tal. O cara falou só coisas positivas. E a reação das apresentadoras foi um negócio literalmente ridículo. Pessoal, ridícula a reação. Isso é um bom sinal para todos nós que queremos o bem do Brasil. Estamos aí torcendo para que o Brasil tenha uma boa performance aí daqui para frente, agora aí, principalmente nesse cenário internacional. O que a gente viu? A matéria, eu vou deixar o link para vocês aí embaixo no primeiro comentário fixado. A matéria fala, nosso jornalista entrevistou o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Maurício Claver Carone. Ele está no Brasil para participar do Brasil Investment Forum, um dos principais eventos de investimento estrangeiro na América Latina, e ele falou sobre a inflação aqui no nosso país. Vamos ver o que ele disse. O pessoal com certeza estava crente que ele ia falar, a inflação no Brasil está muito alta, o Brasil é um país muito difícil, né? A moeda brasileira assim é horrorosa, né? Uma moeda tóxica, né? Como o pessoal estava dizendo assim, fujam do real, o real é uma moeda tóxica, né? O Brasil é um país horroroso, né? Ninguém quer investir aqui, vejam só como é que a situação da inflação está muito complicada aqui no Brasil e tal. E ela fala, vamos ver o que ele falou sobre a inflação. Meu irmão, entra a fala o presidente do Banco Interamericano e o cara disse, a economia está crescendo, estão acontecendo novas inclusões no mercado. O que estamos vendo agora é a derrocada de Pequim e uma ascensão do Brasil. Pela primeira vez nas nossas vidas, estamos vendo o dinheiro saindo lá de Pequim e entrando no Brasil, com destaque nos grandes mercados emergentes, nos quais o Dragão do Oriente era uma referência. Está entrando investimento no Brasil em um nível recorde e isso é uma realidade. E aí ele vai falar de inflação. A inflação está em toda parte do mundo. Os investidores estão avaliando o risco, mas com confiança. Estão confiantes também que o real é a moeda mais subvalorizada no mundo inteiro hoje em dia, ok? O pessoal fica assim, caraca, e agora? Eles estavam esperando, né, que o cara ia arrebentar na crítica no Brasil, ele elogia. E aí, o que a jornalista faz? Aí então tava a entrevista aí que foi feita, né, que o nosso jornalista trouxe aqui pra gente, para o nosso Money, né, o nosso programa aqui que fala de dinheiro e tal. E aí olha o comentário ridículo da apresentadora. Interessante, não é? A observação, então, que o presidente do Banco Interamericano faz sobre a depreciação do real, né? É interessante, né? Uma visão que distou um pouco, né, do que alguns analistas, de algumas análises que a gente está vendo e mostra, assim, às vezes, né, a diferença, né, que a gente vê aqui internamente e o que a gente vê lá fora, né? Ridículo, ridículo. Sinal de desespero. A pessoa ficou assim rindo, é interessante, né, ver isso. Sabe o que o cara está dizendo? Ele está falando, a inflação está no mundo todo, mas o pessoal está avaliando o risco. O que eles estão fazendo? Hoje, o pessoal está pensando assim, peraí, investir no Brasil, eu tenho um retorno mais alto do que investir nos Estados Unidos. Mas tem um risco. Vale a pena? O que ele está falando? Vale muito a pena. Tá? Porque ele está dizendo os investidores estão avaliando o risco, mas com confiança. Estão confiantes também que o real é a moeda mais subvalorizada do mundo hoje em dia. Ou seja, a confiança do investidor internacional no Brasil está como nunca esteve. E esse pessoal que colocava dinheiro lá no Dragão do Oriente, porque achava que lá ia ter uma renda muito alta com uma certa segurança, estão saindo fora. Sabe por quê?
Principalmente porque lá no Dragão, além de tudo, você está vendo uma enorme crise regulatória. O próprio Jorginho Soro Fisiológico investia muito dinheiro lá em Pequim, perdeu dinheiro porque na área de educação, por exemplo, eles meio que proibiram lucro no ensino, de forma que eles quase expulsaram os investidores internacionais em território lá de Pequim, que atuavam na área da educação, obviamente preocupados com uma influência externa e ideológica sobre a sua educação, mandaram todos os caras para o beleléu. O pessoal perdeu os investimentos que fizeram lá. Ou seja, o Brasil está em um lugar muito mais favorável do que o grande dragão do Oriente hoje, porque você tem o risco de perder seu investimento. Então o dinheiro está saindo de lá num volume inacreditável e está vindo para o Brasil. O Brasil agora é o líder dos BRICS, dos países em desenvolvimento. E existem trilhões de dólares de grupos poderosíssimos que investem em países emergentes. Antes era no Dragão, agora é no Brasil. Você sabe o que significa isso, né? Isso significa uma enorme vantagem competitiva do atual governo para este cenário tão disputado de 2022, que vai dar o que falar, com certeza. E não só isso, pessoal. Notícias assim que deixam o pessoal do Quanto Pior Melhor chorando. Contas do governo acumulam um saldo positivo de 79 bilhões de reais no ano. Melhor resultado desde 2012. Terceiro melhor resultado desde o início da série histórica, que começou em 1997. Como é que pode? Esse pessoal faz exatamente o contrário do que Jesus ensina. Jesus nos ensinou: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. O que eles fazem? Eles choram quando o Brasil vai bem e se alegram quando o Brasil vai mal, porque para ver o governo indo mal, eles não têm pudor nenhum de torcer para que o Brasil vá para o buraco. Ele prefere ver o seu futuro, o futuro dos filhos, o futuro dos netos, a própria economia nacional indo para o buraco, do que ter a perspectiva de uma segunda gestão do atual governo. Veja o nível de desespero, né? Agora, a Argentina aumentando a sua taxa de juros para 52%. Você acredita? No final das contas não muda nada, né? Ele pode subir de 10% para 50%, de 50% para 100%, o calote vai ser igual, né? Porque esse pessoal aí gosta de dar um calotinho, gosta de dar um somebody love bonito aí naqueles que colocam dinheiro ali. Não é nem de longe a primeira vez. Enquanto isso, o governo americano aí está sondando, né, ponderando a ideia de limitar exportação de combustível. Agora vai, né? Aquilo que você viu acontecer na Argentina, agora está acontecendo nos Estados Unidos. Pessoal, eles estão, prestem muita atenção nisso que eu vou falar agora, eles estão argentinizando os Estados Unidos. Depois de argentinizar os Estados Unidos, eles vão cubanizar os Estados Unidos. E depois de cubanizar os Estados Unidos, eles vão venezuelizar os Estados Unidos. Se eles estão fazendo isso com os Estados Unidos, a maior economia do mundo, a maior potência bélica do mundo, imagine o que eles não estão doidos para fazer com o Brasil. Ok? Isso que está para vir agora aí, nesse ano, é uma decisão muito séria. É um negócio muito importante. Pode colocar no Brasil assim um pouquinho de refrigério disso do que está por vir, ou pode colocar o Brasil na mesma rota aí que os norte-americanos estão seguindo. Ou seja, um cenário muito sério, um cenário muito preocupante. Nos Estados Unidos, taxa de hipoteca sobem para 5,78%, maior salto desde 1987. O que está fazendo os analistas sensatos a revisarem os dados para os Estados Unidos para baixo e revisarem os dados de PIB, de desenvolvimento econômico do Brasil para cima, ok? Então, realmente é um cenário assim preocupante. E a gente vê aquela história, né? Estados Unidos tomando um atraso terrível e a Europa principalmente. Você fala, mas como é que os europeus e os americanos são tão burros, né? Fizeram um negócio que está beneficiando o pudim azedo e prejudicando a Europa e os Estados Unidos? É proposital. O pessoal fala, como é que o presidente americano é tão burro de fazer isso? Não é burrice, é proposital. É o sucateamento proposital da nação mais poderosa do mundo. É um espetáculo horror. É um show de horrores acontecendo diante dos nossos olhos. Mas é real. Enquanto isso, a gente está vendo a empresa lá de Moscou de energia elevando os envios de gás lá para o Dragão do Oriente em 67% e cortando o fornecimento de gás para a Europa.
Agora, ontem, na verdade, nessa quinta-feira, dia 16 de junho, o fornecimento de gás que vinha lá de Moscou para a Europa foi cortado. Vocês já imaginaram o que significa isso para a conta de gás na Europa, para o preço da energia na Europa? Era para o mundo estar vivendo a abundância. E eles estão propositalmente implementando a escassez para colocar o mundo diante de um cenário completamente orwelliano. Aqui no Brasil a gente tem uma vantagem. Deus nos livre dessa destruição, que o Senhor nos guarde de todos esses abutres e sanguessugas aí que estão destruindo as maiores potências do mundo. Para destruindo os Estados Unidos, você destrói a ordem mundial vigente. Né? Quem conhece o Henry Kissinger vai conhecer esse livro aqui, ó. Tá? Livro de um dos maiores diplomatas aí, alemão-americano, né? Porque o nome dele nem é Henry Kissinger, é Heinz Kissinger. O cara é alemão, tá lá nos Estados Unidos lá, dando pitaco, né? Dizendo que todo mundo tem que fazer no planeta Terra. O grande Shadow Man, né? O homem desconhecido, um dos 9 desconhecidos. Nesse livro, Ordem Mundial, você vai descobrir a atual ordem internacional é uma ordem do globalismo, é uma ordem globalizada, comandada pelos Estados Unidos. Para você trazer uma ordem internacional nova, você tem que derrubar a ordem atual. Para derrubar a ordem atual, tem que derrubar a potência que governa a ordem atual, que são os Estados Unidos. Eles estão derrubando os Estados Unidos, que são os líderes dessa ordem atual, para poder instaurar uma ordem nova. É isso que a gente está vendo diante dos nossos olhos. O Brasil tem um grande potencial nesse cenário, mas eles vão querer vampirizar o Brasil também. Deus tem que nos ajudar muito nessa hora, ok? O que você acha disso? Um abraço para vocês, fique com Deus, excelente sexta-feira, examine todas as coisas, tem que é bom. Daqui a pouco às 9h15 a gente tem uma live imperdível lá no meu Instagram. Você tem que me seguir no Instagram, se você não segue ainda está perdendo. Tá tendo curso liberado, gratuito para vocês, todos os dias às 9h15, chamado Desconstruindo a Revolução Cultural. A gente está estudando esse livro aqui, ó, do professor Olavo, Nova Era Revolução Cultural, mostrando para vocês o que está rolando no mundo hoje e para abrir sua mente. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Lembrando a vocês que todos os meus livros estão numa promoção especial só até hoje, tá? Você tem o meu livro Carpós, Desvendando os Frutos do Espírito, Manual de Sobrevivência do Conservador no século XXI, Manual de Sobrevivência do Cristão no século XXI, Davi, o Homem Projetado por Deus, e a minha história em quadrinho Caleb, Caçador Gigante, onde a gente conta a história da Bíblia, uma roupagem assim incrível, estilo Senhor dos Anéis, ok? Vale muito a pena. Link aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus, até mais tarde, daqui a pouco 9h15 lá no Instagram, me siga no Instagram, Daniel.Lopes. Se você não segue, meu amigo, tu tá perdendo bastidor, notícia em tempo real, curso aberto gratuito para todo mundo lá. Chega junto lá, Daniel.Lopes, o link tá aqui embaixo. Um abraço para vocês, coloca aqui no comentário o que você achou dessa informação que eu trouxe para vocês. Fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!